Às vezes, as histórias mais importantes não começam com gritos. Elas começam em silêncio. Começam quando alguém poderoso entra numa sala e percebe algo que não deveria estar ali. Essa é uma dessas histórias. O menino dormia encolhido no sofá quando o milionário entrou na sala. Os pés não alcançavam o chão. Um dos tênis estava frouxo, quase caindo. A cabeça pendia de lado, apoiada num travesseiro improvisado com uma toalha dobrada. A respiração era leve, irregular, como se o sono tivesse chegado por cansaço, não por vontade. Henrique parou no meio do caminho. A casa estava silenciosa demais para aquela hora. Ele vinha de uma reunião longa, a gravata ainda apertando o pescoço, o celular vibrando no bolso com assuntos que não esperavam. Mas nada disso importou quando seus olhos voltaram para o sofá. Ele conhecia aquela sala como conhece um escritório. Nada ali estava fora do lugar, exceto o menino. Clara, sua empregada, surgiu do corredor logo depois. Congelou ao vê-lo ali parado. Ela não disse nada de início. Só levou a mão ao avental, apertando o tecido como quem tenta esconder um erro. Desculpa, senhor. Eu não tinha com quem deixar o Miguel hoje. A voz saiu baixa. Não havia pedido. Só constatação. Henrique olhou de novo para a criança. Reparou nas mãos pequenas, cheias de marcas de caneta, nos joelhos ralados, no jeito como o peito subia e descia rápido demais para alguém tão pequeno. Ele perguntou há quanto tempo ele estava ali. Desde cedo. Ele ficou quietinho. Prometeu não atrapalhar. Clara não levantava os olhos. Falava com o chão. Henrique se aproximou devagar. O sofá rangeu um pouco. O menino se mexeu, mas não acordou. Apenas murmurou algo incompreensível e se aninhou mais fundo na toalha. Ele trabalha muito? Clara demorou a responder. Ele tenta não dar trabalho. Henrique assentiu, como se aquilo explicasse tudo. Por um instante, ninguém falou mais nada. O relógio da parede marcava o tempo com um som seco, insistente. Você costuma trazê-lo? Não. Hoje não tinha escolha. Ele respirou fundo. Desafrouxou a gravata. Tirou o paletó e colocou com cuidado sobre o encosto da cadeira, como se aquele gesto fosse um tipo de decisão silenciosa. Depois, foi até o quarto de hóspedes. Voltou com um cobertor. Cobriu o menino com cuidado, ajustando só até o peito, como quem tem medo de acordar algo frágil demais. Miguel abriu os olhos por um segundo, confuso, e murmurou. Mãe? Estou aqui, meu amor. Ele fechou os olhos de novo. Henrique se levantou devagar. Amanhã, você não precisa vir trabalhar. Clara arregalou os olhos. Eu não quis dizer. Não é isso. Você vai ficar com ele. Pelo tempo que precisar. Ela tentou responder, mas a voz falhou. E quando voltar, continuou ele, olhando para o menino, a casa vai ter um quarto a mais ocupado. Clara entendeu antes mesmo da explicação. Ele não estava falando da casa. Henrique caminhou até a porta. Antes de sair, parou e disse, quase para si mesmo. Nenhuma criança deveria aprender a dormir esperando alguém terminar de trabalhar. E saiu, deixando para trás o silêncio, agora diferente. Mais leve. Henrique não dormiu bem naquela noite. O silêncio da casa parecia diferente, mais atento, como se tivesse guardado a respiração do menino no sofá. Ele acordou antes do despertador, ficou alguns minutos olhando para o teto e, pela primeira vez em muito tempo, não pensou em números. Pensou em pés que não alcançavam o chão. Quando desceu, a casa ainda estava quieta. A luz da manhã entrava suave pelas cortinas. O sofá estava vazio, a toalha dobrada sobre o braço, o cobertor cuidadosamente estendido, como se alguém tivesse tentado devolver tudo ao lugar. Clara já estava na cozinha. Ela se virou assustada ao ouvi-lo. Bom dia, senhor. O tom era o mesmo de sempre, respeitoso, contido. Mas havia algo diferente nos olhos. Um cansaço mais antigo, misturado com receio.
Miguel ainda dorme. Está no quarto dos fundos. Acordou cedo, mas voltou a dormir. Henrique assentiu. Pegou uma xícara de café, mas não bebeu. Ficou parado, olhando o vapor subir. Você mora longe? Um pouco. 2 conduções. Ela respondeu rápido, como quem já está acostumada a explicar a própria rotina. E ele fica com quem, normalmente? Com uma vizinha. Quando dá. Quando dá. Henrique encostou a xícara na mesa sem perceber que não tinha bebido nada. Aquela frase ficou ecoando, simples demais para carregar tanto peso. Ele caminhou pelo corredor até o quarto dos fundos. A porta estava entreaberta. Empurrou devagar. Miguel dormia encolhido na cama, abraçando o cobertor como se fosse algo seu. O rosto estava relaxado, mas havia uma sombra leve sob os olhos, como se o descanso nunca fosse completo. Henrique não entrou. Ficou ali, na porta, observando. Naquela casa, ele já tinha visto executivos cansados, advogados exaustos, gente adulta demais para admitir fraqueza. Mas nunca tinha visto alguém tão pequeno parecer tão acostumado a se adaptar. Voltou para a sala em silêncio. Clara o esperava, tensa. Hoje você fica em casa, disse ele, como combinamos. Ela respirou aliviada, mas o alívio veio acompanhado de algo mais. Desconfiança, talvez. Medo de que aquilo tivesse prazo curto. E amanhã, senhor? Henrique demorou a responder. Amanhã a gente conversa. Ele pegou o paletó. Antes de sair, parou na porta da cozinha. Clara. Ela levantou os olhos. Obrigada por não ter acordado ele ontem. Ela assentiu, sem entender completamente. Henrique saiu. No carro, preso no trânsito da manhã, percebeu que pela primeira vez em anos não estava atrasado para nada importante. Mas tinha a estranha sensação de que algo tinha começado. E que não seria simples desfazer. Clara passou o dia em casa com o telefone por perto. Não por hábito. Por insegurança. Miguel brincava no chão da sala, espalhando carrinhos antigos que ela guardava desde quando ele era menor. A casa era simples, apertada, mas naquele dia parecia mais silenciosa do que o normal. Ele desenhou por um tempo. Depois perguntou. A gente vai voltar lá? Clara demorou a responder. Não hoje. Miguel assentiu, como se aquilo fosse suficiente. Crianças aprendem cedo a não insistir. No fim da tarde, o telefone vibrou. Henrique. Ela atendeu rápido. Pode vir amanhã pela manhã. Traga o Miguel. O coração dela apertou. Tem certeza, senhor? Tenho. Nada mais foi dito. Na manhã seguinte, Miguel entrou na casa devagar. Olhava tudo com curiosidade contida, como quem sabe que não pertence àquele lugar. Henrique os esperava na sala. Bom dia, Miguel. O menino respondeu com um aceno tímido. Henrique apontou para o sofá. Pode sentar. Fique à vontade. Miguel sentou na ponta, os pés outra vez sem alcançar o chão. Henrique observou aquilo em silêncio. Clara ficou em pé, sem saber onde colocar as mãos. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ele perguntou. Quase 3 anos. Nunca faltou. Ela disse isso sem orgulho, como um pedido de compreensão. Henrique assentiu. Hoje você não vai limpar nada. Ela franziu a testa. Ele se abaixou na frente de Miguel. Você gosta de dormir aqui? Miguel pensou um pouco. É quieto. Henrique sorriu de leve. Quieto também pode ser bom. Ele se levantou e olhou para Clara. Mas não deveria ser o único motivo para uma criança estar aqui. Clara sentiu o peso da frase, mesmo sem entender o que vinha depois. Henrique caminhou até a janela. A conversa que eu disse que teríamos é agora. Henrique não voltou a olhar para a janela. Falou como quem pensa em voz alta. Essa casa é grande demais para ficar vazia a maior parte do tempo.
Clara sentiu o estômago apertar. Miguel balançava as pernas, atento, mas quieto. Eu cresci em casas assim, continuou ele, sempre cheias de gente e vazias ao mesmo tempo. Clara não respondeu. Não sabia se devia. Henrique se virou. Você confia em mim? A pergunta veio simples, direta demais. Ela engoliu em seco. Eu não sei, senhor. Ele assentiu, como se aquela fosse a única resposta possível. Tudo bem. Eu também não confiaria. Ele respirou fundo. Miguel. O menino levantou os olhos. Você gosta de estudar? Miguel deu de ombros. Gosto de desenhar. Henrique sorriu de leve. Desenhar já é um começo. Ele caminhou até a estante e puxou um livro antigo, de capa dura. Colocou nas mãos do menino. Pode ficar com esse. Miguel olhou para a mãe antes de aceitar. Clara assentiu. Obrigado, senhor. O menino disse baixo. Henrique voltou a olhar para Clara. Eu quero ajudar. Mas não do jeito que você está pensando. Ela sentiu o coração acelerar. Não estou oferecendo caridade. Ele fez uma pausa. Estou oferecendo tempo. Clara não entendeu de imediato. Miguel não deveria crescer esperando você terminar de trabalhar para poder descansar. As palavras caíram pesadas. Henrique continuou. Quero que ele fique aqui depois da escola, com alguém, com espaço, com silêncio quando precisar e barulho quando quiser. Clara levou a mão à boca. Isso é muito. É necessário, ele corrigiu. Ela sentiu os olhos arderem. E eu? Você continua trabalhando, mas não do mesmo jeito. Henrique se abaixou na frente de Miguel outra vez. Aqui ninguém dorme no sofá por cansaço. Miguel apertou o livro contra o peito. Henrique se levantou. Pense com calma. Não precisa responder hoje. Ele caminhou até a porta, depois parou. Algumas decisões não mudam casas. Mudam infâncias. E saiu. Clara ficou parada, sentindo que, pela primeira vez, alguém tinha visto o que ela nunca soube explicar. Clara não respondeu naquele dia. Saiu da casa com Miguel de mãos dadas, o livro apertado contra o peito dele, como se fosse algo frágil demais para largar. No caminho, nenhum dos dois falou. O silêncio não era pesado, era cheio. Em casa, Miguel abriu o livro sobre a mesa. Posso desenhar nele? Clara sorriu pela primeira vez em horas. Pode. Naquela noite ele dormiu cedo, sem pedir história, sem perguntar sobre o dia seguinte. Clara ficou sentada à beira da cama por um tempo, observando o rosto relaxado do filho. Tentou lembrar da última vez em que ele tinha dormido assim, sem pressa. Não conseguiu. No dia seguinte, voltou sozinha à mansão. Henrique estava na sala, de pé, olhando alguns papéis que nem parecia ler. Eu pensei, senhor. Ele levantou os olhos, atento, mas sem urgência. Não quero que ele se sinta um peso. Henrique negou com a cabeça. Peso é quando alguém ocupa espaço sem ser visto. Aqui, ele será visto. Clara respirou fundo. E se eu errar? Ele respondeu sem hesitar. Então a gente ajusta. Ela assentiu devagar. Miguel começou a ir depois da escola. Primeiro tímido, depois curioso. Aos poucos, ocupou a casa, com desenhos espalhados, perguntas fora de hora e risadas que surgiam do nada. Henrique observava de longe. Não interferia, não dirigia, apenas estava. Certo dia, ao passar pela sala, viu Miguel dormindo no mesmo sofá. Mas agora, os pés tocavam o chão. E o sono não parecia cansaço. Henrique parou. Sorriu, quase imperceptível. Algumas coisas não mudam de lugar. Mudam de sentido. Miguel passou a chegar todos os dias no mesmo horário. Deixava a mochila perto da porta e ia direto para a mesa da sala,
onde Clara agora deixava folhas em branco e lápis separados. Ele desenhava em silêncio, concentrado, como se aquele espaço tivesse regras invisíveis que ele respeitava. Henrique observava à distância. Não corrigia, não elogiava demais. Apenas perguntava às vezes o que era cada desenho. Essa é a casa. Esse é você. Essa é minha mãe. Henrique assentia a cada resposta, como se estivesse aprendendo algo novo. Certa tarde, Miguel perguntou: "Você mora sozinho?" "Moro." "É ruim?" Henrique pensou antes de responder. "Depende do silêncio." Miguel voltou a desenhar. Clara percebeu que o filho falava mais ali do que em casa. Não porque se sentia livre, mas porque se sentia seguro. Era diferente. Num desses dias, Henrique chegou mais cedo. Encontrou Clara sentada no sofá, observando o filho dormir. Não era o mesmo sono de antes. O corpo estava solto, o rosto tranquilo. "Ele dorme melhor aqui", ela disse, quase pedindo desculpa. Henrique respondeu baixo: "Aqui, ele não precisa esperar." Clara sentiu algo se desfazer por dentro. Não era gratidão. Era alívio. Com o tempo, Miguel começou a ocupar outros espaços da casa. Primeiro o corredor. Depois o jardim dos fundos, onde passava longos minutos observando formigas e folhas caídas. Clara observava de longe, sempre atenta, como se ainda precisasse pedir permissão para aquilo existir. Henrique percebeu. "Você pode sentar", ele disse certa vez. "Não precisa ficar em pé." Clara obedeceu, constrangida. Miguel voltou do jardim com as mãos sujas de terra. "Posso lavar aqui?" "Pode." Henrique apontou para o lavabo. Miguel foi, sem correr. Clara esperava bronca. Não veio. Henrique não disse nada. Apenas continuou lendo. Naquela noite, Clara comentou: "Ele nunca brincou assim." Henrique respondeu sem tirar os olhos do livro: "Porque nunca teve onde." A frase ficou entre eles. Alguns dias depois, Miguel chegou triste. Largou a mochila e ficou parado. "O que foi?" Clara perguntou. "Nada." Henrique observou de longe. Depois se aproximou. Quando alguém diz nada, geralmente é tudo. Miguel olhou para o chão. "Um colega riu do meu desenho." Henrique se agachou. Ele riu porque não entendeu ou porque não sabe desenhar. Miguel pensou: "Acho que não sabe." Henrique sorriu. "Então não leve para casa o que não é seu." Miguel assentiu devagar. Mais tarde, desenhou de novo. Clara percebeu que o menino não tinha só ganhado espaço, tinha ganhado voz. Miguel começou a esperar por Henrique. Não de forma explícita. Não perguntava horários, mas sempre levantava os olhos quando ouvia a porta da frente abrir, como se aquele som tivesse passado a significar alguma coisa. Henrique percebeu isso numa tarde chuvosa. Chegou mais cedo do que o normal e encontrou Miguel sentado no chão da sala, cercado por folhas espalhadas. O menino levantou o rosto no mesmo instante. "Você chegou rápido hoje." Henrique sorriu. "Às vezes, dá." Miguel voltou ao desenho, mas falava enquanto riscava o papel. "Hoje eu fiz um desenho na escola e não escondi." "E como foi?" Ninguém riu. Henrique se sentou no sofá, observando. Clara preparava café na cozinha. O cheiro se espalhava pela casa, misturado ao som da chuva batendo nas janelas. Era um cenário simples, mas cheio de algo que ele não soube nomear de imediato. Miguel mostrou o desenho. Era a casa, grande, com janelas abertas, e 3 pessoas dentro. Henrique apontou. "Quem é esse?" Miguel respondeu sem hesitar. "Você." Henrique sentiu o peito apertar de um jeito estranho. Não desviou o olhar. "E esse aqui?" "Minha mãe."
Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar. E eu? Miguel levantou os olhos. Você fica. A frase veio natural, sem peso. Clara entrou na sala com as xícaras. Henrique não comentou o desenho. Apenas tomou o café devagar, como se estivesse tentando entender algo que não tinha sido dito. Naquela noite, ao subir para o quarto, percebeu que a casa não parecia mais grande demais. Parecia ocupada. E isso o deixou acordado por muito tempo. Henrique começou a mudar pequenos hábitos sem perceber. Passava menos tempo no escritório. Chegava antes do anoitecer. Às vezes, sentava na sala apenas para ouvir Miguel contar coisas que pareciam sem importância, mas não eram. Num desses dias, Miguel perguntou: "Por que você trabalha tanto?" Henrique pensou antes de responder: "Porque achei que precisava. E agora? Agora estou aprendendo outra coisa." Miguel aceitou a resposta sem questionar. Clara observava essas conversas de longe. Não interferia, mas sentia um nó constante no peito, como se estivesse vivendo algo que poderia desaparecer a qualquer momento. Certa noite, ela falou, ele se apegou. Henrique respondeu com calma: "Eu também." Ela respirou fundo. "E quando isso acabar?" Henrique não respondeu de imediato. Algumas coisas não acabam, mudam de forma. Clara não soube se aquilo era uma promessa ou apenas uma constatação. Naquela semana, Miguel levou um desenho para Henrique. Era o sofá, o mesmo. Mas agora tinha um cobertor maior e um relógio parado na parede. "Por que o relógio não anda?" Henrique perguntou. Miguel deu de ombros. "Porque ninguém está com pressa." Henrique segurou o papel por mais tempo do que precisava. Talvez porque, pela primeira vez, ele também não estivesse. Henrique passou a notar coisas que antes não existiam para ele. O som dos passos pela casa. O jeito como a luz da tarde entrava pela janela da sala. O riso curto de Miguel quando errava um desenho e tentava consertar. Nada disso tinha valor nos relatórios. Nenhuma dessas coisas aparecia nas reuniões. Ainda assim, agora ocupavam espaço. Certa manhã, ele ficou observando Miguel no jardim. O menino se sentou no chão, pegou uma folha caída e tentou desenhá-la exatamente como era. Virava a folha, comparava, apagava, começava de novo. Sem pressa, sem cobrança. Henrique se apoiou no batente da porta. Ele nunca tinha feito nada assim. Nunca tinha se permitido tentar algo sem esperar resultado. Clara apareceu ao lado dele. Ele gosta de fazer tudo devagar. Henrique assentiu. Devagar é um luxo, ele disse. Ela sorriu de leve. Ou uma escolha. Henrique ficou em silêncio. Naquele instante, percebeu que sempre tinha confundido calma com perda de tempo. E por isso tinha passado a vida inteira correndo para não sentir. Miguel levantou os olhos e acenou para eles. Henrique acenou de volta. Sentiu algo raro. Não era alegria eufórica. Era paz. Uma paz simples, quase tímida. Aquela que não pede nada, mas muda tudo. Henrique começou a lembrar da própria infância. Não de grandes momentos, mas de detalhes esquecidos. Um quintal que não existe mais. Um banco de madeira onde costumava sentar sem fazer nada. Um silêncio que não era vazio. Ele não pensava nisso havia anos. Numa tarde tranquila, sentou-se no chão ao lado de Miguel. Pegou um lápis e uma folha. "Posso tentar?" Miguel olhou surpreso. Depois sorriu. "Pode." Henrique desenhou devagar. Linhas tortas, proporções erradas. Miguel observava sem corrigir. "É uma casa?" O menino perguntou. "Acho que sim." Miguel riu. "Ela está caindo." Henrique riu também, um riso curto, verdadeiro. Clara assistia da porta. Aquela cena não parecia real.
O homem que sempre via de longe, ocupado, agora sentado no chão, errando sem se importar. Henrique terminou o desenho e colocou ao lado dos outros. Não ficou bom. Miguel respondeu sem pensar. Ficou seu. Henrique entendeu. Naquela noite ele deixou o celular longe da cama. Abriu a janela. Ficou ouvindo os sons da casa. Não havia pressa. Não havia cobrança. Só a sensação de que a vida podia ser vivida de outra forma. E pela primeira vez, ele não teve medo disso. Henrique começou a mudar o ritmo de tudo ao redor. As reuniões ficaram mais curtas. Os jantares, mais cedo. As noites, menos ocupadas. Não porque alguém pediu, mas porque ele já não via sentido em correr. Certa tarde, Miguel chegou diferente. Não desenhou. Não falou. Sentou-se no sofá e ficou olhando para as próprias mãos. Clara percebeu. O que foi? Miguel deu de ombros. Henrique se sentou ao lado dele. Você pode falar aqui. O menino respirou fundo. A professora perguntou quem mora comigo. Henrique esperou. Eu falei da mãe e falei de você. Clara sentiu o coração apertar. Henrique não reagiu de imediato. E o que ela disse? Nada. Só sorriu. Miguel olhou para ele, inseguro. Eu errei. Henrique virou o corpo na direção do menino. Não. Você falou do jeito que sente. Miguel relaxou um pouco. Henrique percebeu algo naquele instante. Não era só ele que estava aprendendo a viver diferente. Havia uma responsabilidade nova ali. Silenciosa, profunda e irreversível. Henrique passou o resto do dia inquieto. Não por culpa, mas por consciência. As palavras de Miguel tinham aberto algo que ele já sentia, mas ainda não tinha nomeado. Naquela noite, chamou Clara na sala. Sente-se. Ela obedeceu, tensa. Miguel brincava no quarto, distraído. Ele falou de mim na escola hoje, Henrique disse. Clara baixou os olhos. Eu vou conversar com ele. Não é isso. Henrique respirou fundo. Quero entender onde estou na vida dele. E onde você acha que eu estou? Clara demorou a responder. As mãos se apertaram no colo. Ele se sente seguro aqui. Isso é tudo que posso dizer. Henrique assentiu. Segurança é mais do que eu tive por muito tempo. O silêncio se alongou. Eu não quero confundir o Miguel. Henrique respondeu com cuidado. Confuso é quando alguém entra e sai. Eu estou aqui. Clara levantou os olhos, surpresa. Henrique continuou. Não sei ainda o que isso significa, mas sei o que não significa. Ele fez uma pausa. Não é algo temporário. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela não chorou. Apenas respirou fundo, como quem finalmente pode soltar algo pesado. No quarto, Miguel ria sozinho, inventando histórias. Henrique ouviu aquele som e entendeu. Algumas promessas não são ditas em voz alta. Elas são cumpridas em silêncio. O assunto surgiu sem intenção. Miguel desenhava no chão, concentrado, quando perguntou: Toda criança tem pai? Clara parou onde estava. Henrique levantou os olhos do livro. Algumas têm. Outras têm pessoas. Miguel pensou um pouco. O meu foi embora. A frase saiu simples, sem revolta. Clara respirou fundo. Ele fez uma escolha, meu amor. Henrique permaneceu em silêncio. Foi embora com outra mulher. Clara continuou, a voz firme, sem mágoa aparente. Decidiu viver outra vida. Miguel não reagiu. Ele não liga mais? Clara se agachou ao lado do filho. Talvez ligue do jeito dele, mas isso não muda o nosso. Henrique sentiu algo apertar no peito. Vocês nunca procuraram. Clara negou com a cabeça. Não, quem vai embora precisa saber voltar sozinho.
Miguel voltou ao desenho. Henrique observou aquela cena com cuidado. Não havia ódio, não havia ressentimento. Havia ausência. E ele entendeu que às vezes o abandono não faz barulho. Ele apenas deixa espaço. Depois daquele dia, o assunto não voltou. Não porque fosse proibido, mas porque já tinha encontrado o lugar certo para ficar. Miguel continuou desenhando, continuou dormindo tranquilo. Às vezes, fazia perguntas sobre coisas simples. Outras vezes, ficava em silêncio, olhando pela janela como se pensasse em alguém distante. Henrique aprendeu a reconhecer esses momentos. Não perguntava, não preenchia, respeitava. Clara percebeu isso. Algumas ausências não precisam ser explicadas todos os dias, ela disse certa noite. Só precisam ser aceitas. Henrique assentiu. Ele entendeu que o pai de Miguel não era uma sombra sobre a casa. Era apenas uma parte da história que tinha ficado para trás. E, curiosamente, isso não deixava o menino incompleto. Deixava espaço. Espaço para novas rotinas, para novas presenças, para um futuro que não precisava repetir o passado. Henrique olhou para Miguel, sentado no chão, desenhando uma porta aberta. E soube. Não era sobre substituir ninguém. Era sobre não deixar aquele espaço virar silêncio outra vez. Os dias começaram a criar um ritmo próprio. Miguel chegava da escola contando pequenas histórias. Algumas engraçadas, outras confusas, do jeito que só crianças sabem contar. Clara ouvia enquanto organizava a casa. Henrique escutava de longe, fingindo não prestar atenção, mas guardando cada detalhe. Às vezes, Miguel se sentava ao lado dele no sofá sem dizer nada. Apenas ficava ali, desenhando ou observando a sala, como se aquele silêncio também fosse uma forma de conversa. Henrique aprendeu a não quebrar esses momentos. Certa tarde, Miguel perguntou se podia ajudar no jardim. Henrique pegou uma pá pequena, que nunca tinha sido usada, e entregou a ele. Eles ficaram ali, mexendo na terra, sujando as mãos, sem objetivo definido. O jardim não ficou mais bonito, mas algo dentro de Henrique ficou mais leve. Clara observava da janela. Ela nunca tinha visto alguém ensinar calma sem usar palavras. À noite, Miguel dormiu cedo. Henrique ficou sentado na sala, as mãos ainda com cheiro de terra, olhando para o jardim pela porta de vidro. Percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não sentia necessidade de estar em outro lugar. A casa já era suficiente. E isso era novo. Henrique começou a perceber que a casa tinha ganhado horários. Não horários marcados por relógio, mas por sensação. O fim da tarde tinha cheiro de café. As noites vinham com passos leves pelo corredor. As manhãs eram silenciosas, mas não vazias. Miguel se acostumou a deixar os desenhos espalhados. Não por descuido, mas porque sabia que ninguém reclamaria. Clara organizava depois, com cuidado, como se cada folha fosse algo importante. Henrique passou a sentar-se na mesa com eles à noite. No começo, em silêncio. Depois, fazendo perguntas simples, como foi a escola, o que ele tinha desenhado. O que queria ser quando crescesse? Miguel pensava antes de responder. Quero fazer coisas que não machuquem ninguém. Henrique ficou alguns segundos sem falar. Isso já é bastante coisa. Clara percebeu que o menino começou a dormir sem a luz acesa. Pequenos sinais de segurança que não chamam atenção, mas dizem tudo. Certa noite, Miguel adormeceu no sofá, com a cabeça apoiada no braço de Henrique. Ele não se mexeu. Ficou ali, sentindo o peso leve, o calor, a confiança silenciosa. Pensou em quantas vezes tinha evitado vínculos por medo de perder controle. E como agora entendia que controle não traz paz. Presença traz. Quando Miguel acordou, foi levado para a cama com cuidado. Henrique ficou acordado depois. Não por insônia,
mas por gratidão. Com o tempo, Henrique começou a fazer planos simples. Não planos de negócios, planos de domingo. Perguntava a Miguel o que ele gostava de comer, qual filme queria ver, que lugar tinha vontade de conhecer. Coisas pequenas, mas que exigiam presença. Miguel estranhou no começo. A gente vai mesmo? Vamos. E eles iam. Certa tarde, caminharam pelo bairro sem destino. Miguel andava alguns passos à frente, parando para observar vitrines, cachorros, pessoas sentadas nas calçadas. Henrique caminhava devagar, acompanhando. Percebeu que nunca tinha andado assim, sempre indo para algum lugar, nunca apenas estando. Clara observava os dois de longe. Ela sabia que não era apenas Miguel que estava sendo cuidado. Henrique também estava aprendendo a viver algo que tinha ignorado por anos. Naquela noite, enquanto guardavam os sapatos perto da porta, Miguel perguntou: "Você vai ficar?" Henrique respondeu sem pensar: "Vou." Não foi uma promessa ensaiada. Foi verdade. Miguel assentiu e foi dormir. Henrique ficou um tempo parado, olhando para a porta fechada do quarto. Sentiu algo firme dentro de si. Não era obrigação. Era escolha. Henrique começou a se reconhecer em lugares inesperados. No silêncio da casa, depois que Miguel dormia. No cuidado automático de abaixar o volume da televisão. No hábito novo de deixar uma luz acesa no corredor. Nada disso fazia parte da vida que ele tinha construído antes. Certa noite, sentou-se com Clara na cozinha, não como patrão e funcionária, mas como dois adultos cansados do dia. "Você mudou", ela disse, sem acusação. Henrique sorriu de leve. "Acho que estou aprendendo." Clara mexia a xícara devagar. Miguel também. Henrique levantou os olhos. "Como assim?" Ele não se assusta mais quando alguém sai do quarto. Não pergunta mais se você volta amanhã. Henrique sentiu o impacto daquilo. Ele assentiu. Talvez porque agora ele sabe que fico. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi confortável. Clara percebeu algo que ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. A casa não era mais só um lugar de trabalho. Era um lugar de vida. E Henrique sabia disso. Mesmo sem saber onde aquilo tudo ia dar. Henrique passou a perceber que suas decisões já não eram só dele. Antes de aceitar uma viagem, pensava nos horários da escola. Antes de marcar reuniões tarde da noite, lembrava do jantar simples que Miguel esperava. Não era obrigação, era consideração. E isso mudava tudo. Numa tarde mais silenciosa, Miguel fez a lição na mesa da sala enquanto Clara dobrava roupas. Henrique revisava alguns papéis, mas parou quando ouviu o menino suspirar. Difícil? Um pouco. Henrique puxou a cadeira e sentou ao lado dele. "Mostra!" Miguel explicou do jeito dele, confuso, cheio de voltas. Henrique ouviu com paciência. Não corrigiu de imediato. Tentou entender primeiro. "Ah, agora entendi onde você se perdeu." Miguel sorriu, aliviado. Quando terminaram, o menino apoiou o queixo na mão. "Você sempre ajuda assim?" Henrique pensou antes de responder. "Não, mas estou tentando aprender." Miguel aceitou a resposta como quem aceita algo verdadeiro. Clara observava aquela cena com o coração apertado. Não de medo, de reconhecimento. Aquilo não era um favor, era presença. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Henrique ficou andando pela casa. Passou pela sala, pelo corredor, pelo jardim. Tudo estava no mesmo lugar, mas nada era igual. Ele percebeu que, pela primeira vez, não tinha construído algo para impressionar alguém. Tinha construído algo para permanecer. E isso dava um tipo de paz que dinheiro nenhum tinha conseguido comprar. Henrique começou a perceber mudanças também em Clara.
Ela falava com menos cautela, não media cada palavra. Às vezes, ria alto. Às vezes, discordava. Pequenas coisas que só aparecem quando o medo diminui. Numa manhã, Miguel se atrasou para a escola. Nada grave. Só um cadarço teimoso, uma mochila esquecida. Henrique observou Clara se apressar, mas sem desespero. Miguel saiu correndo, voltou para dar um abraço rápido e foi embora. Henrique ficou parado na porta por alguns segundos. Ele nunca tinha sido despedida de ninguém. Quando a casa voltou a ficar quieta, Clara comentou: "Antes eu vivia correndo. Sempre com medo de faltar, de errar, de perder." Henrique assentiu. "E agora?" "Agora, eu respiro." A resposta ficou no ar. Naquele dia, Henrique cancelou uma reunião importante sem explicar muito. Sentou no jardim, sozinho, observando o vento mover as folhas. Entendeu algo simples. Segurança não é ter tudo sob controle. É saber que, mesmo se algo sair do lugar, ainda existe chão. À tarde, Miguel voltou contando que tinha tirado uma nota boa. Henrique ouviu como se fosse a coisa mais importante do mundo. E, de certo modo, era. Porque pela primeira vez, ele estava inteiro ali. Presente. Henrique começou a se dar conta de que a casa já não se organizava em torno dele. E isso não o incomodava. Havia horários que não dependiam mais de suas decisões. O lanche de Miguel, o banho no fim da tarde, a conversa curta antes de dormir. Tudo acontecia com uma naturalidade que ele nunca tinha planejado. Numa noite mais quente, Miguel pediu para ficar acordado um pouco mais. Só hoje. Henrique olhou para Clara. Ela deu de ombros, sorrindo. Só um pouco. Miguel se sentou entre os dois no sofá. Não havia filme. Não havia história. Apenas ficaram ali, ouvindo os sons da casa, o vento do lado de fora, o relógio marcando devagar. Henrique percebeu que aquele era o tipo de momento que antes teria tentado preencher com algo. Uma tela, uma conversa produtiva, um compromisso. Agora não. Ele olhou para Miguel, que brincava distraído com o próprio cadarço. "Você está bem?" Henrique perguntou. Miguel assentiu. "Tô." A resposta era simples, mas carregava tudo. Clara apoiou a cabeça no encosto do sofá, cansada, tranquila. Não parecia mais alguém sempre em alerta. Parecia alguém em casa. Henrique sentiu algo se acomodar dentro dele. Não era entusiasmo. Não era medo. Era pertencimento. Quando Miguel finalmente foi dormir, Henrique ficou mais um tempo acordado. Caminhou pela casa, apagando luzes, fechando portas com cuidado. Percebeu que estava protegendo algo que não sabia que precisava. E, pela primeira vez, não pensou no futuro com ansiedade. Pensou com cuidado. Os dias começaram a se parecer uns com os outros. E isso, para Henrique, era uma novidade. Antes, a repetição significava estagnação. Agora, significava estabilidade. Ele acordava sabendo o que encontraria. O cheiro do café, o som dos passos pequenos pelo corredor, a voz de Clara organizando o dia sem pressa. Numa manhã comum, Miguel sentou à mesa com sono nos olhos. "Dormiu bem?" Miguel assentiu. "Sonhei que a casa tinha um quintal maior." Henrique sorriu. E tinha. E dava para correr. Henrique guardou aquilo. Depois que Miguel saiu para a escola, Clara ficou em silêncio por um tempo. Organizava coisas que já estavam organizadas. Henrique percebeu. "Está tudo bem?" Ele perguntou. Ela demorou a responder. "Às vezes, eu fico com medo de acostumar." Henrique entendeu na hora. Ele se apoiou na mesa. "Eu também fiquei, por muito tempo." Clara levantou os olhos. "E passou?" "Não, mas parou de mandar em mim." Ela respirou fundo. Henrique percebeu que,
Assim como ele, Clara estava aprendendo a confiar em algo que não tinha forma clara. Não era promessa, não era contrato, era constância. Naquela tarde, Miguel voltou mais quieto. Sentou-se na sala e começou a desenhar sem falar. Henrique se aproximou. Dia longo, Miguel assentiu. Mas bom, Henrique não pediu mais detalhes. Ficou ali, sentado no chão ao lado dele, desenhando linhas sem sentido numa folha em branco. Miguel encostou o ombro no dele. Nada foi dito, nada precisou ser. E Henrique entendeu que aquele silêncio compartilhado era o sinal mais claro de que algo tinha dado certo. Henrique começou a pensar no tempo de um jeito diferente. Não como algo que escapa, mas como algo que se constrói. Numa tarde tranquila, encontrou Miguel sentado no jardim, olhando para o céu. O menino não desenhava, não brincava, apenas observava. O que você está vendo? Henrique perguntou. As nuvens mudando. Henrique sentou ao lado dele. Elas sempre mudam. Miguel assentiu. Mas continuam sendo nuvens. Henrique sorriu, entendendo mais do que a frase dizia. Clara observava os dois da porta. Não interrompeu. Sabia que alguns momentos precisam ficar intactos. Mais tarde, Henrique chamou os dois para a sala. Não anunciou nada, não fez discurso. Apenas falou com cuidado. Eu passei a vida achando que precisava chegar em algum lugar. Agora entendo que já cheguei. Clara sentiu o coração apertar. Miguel não entendeu tudo, mas percebeu o tom. Henrique continuou. E quando a gente chega, não faz sentido ir embora. O silêncio tomou a sala. Não era suspense. Era reconhecimento. Henrique olhou para Miguel. Essa casa não é só minha. Miguel apertou os dedos, nervoso. Clara respirou fundo. Nada foi decidido ali em palavras. Mas tudo estava claro. Algumas histórias não terminam com mudanças grandes. Elas terminam com certezas pequenas. E aquela noite chegou com uma dessas certezas. Naquela noite, Henrique demorou a apagar a luz. Ficou sentado na beira da cama, ouvindo a casa respirar. O silêncio já não era ausência. Era descanso. Pensou em tudo o que tinha construído na vida. Prédios, números, contratos. Coisas grandes demais para caber no coração. E ainda assim, foi ali, naquela rotina simples, que ele finalmente entendeu o que nunca tinha aprendido. Que sucesso não é chegar primeiro. É ter para onde voltar. Que dinheiro compra tempo, mas só a presença dá sentido a ele. No quarto ao lado, Miguel se mexeu no sono e murmurou algo inaudível. Clara levantou para ajeitar o cobertor. Não chamou Henrique, não precisou. Ele sorriu sozinho. Algumas famílias não nascem prontas. Elas se constroem em silêncio, no cuidado que não aparece, na constância que não falha. Henrique apagou a luz. Pela primeira vez, não sentiu medo do dia seguinte, não sentiu urgência, não sentiu vazio. Sentiu gratidão. Porque, no fim, ele não tinha salvado ninguém. Não tinha consertado o mundo. Tinha apenas aprendido algo essencial. Que amar não é fazer promessas grandes, é permanecer. E naquela casa, naquela vida simples que nunca esteve nos planos, ele finalmente tinha ficado. Talvez essa história não seja sobre um milionário, nem sobre uma casa grande, nem sobre dinheiro. Talvez seja sobre aquilo que a gente deixa de viver quando passa tempo demais correndo. Às vezes, tudo o que alguém precisa não é de promessas, é de presença. Se essa história tocou você, olhe ao redor com mais calma hoje. Talvez o que mais importa já esteja aí, esperando você ficar. Obrigado por assistir. Até a próxima.